Oi gente, eu gostaria neste vídeo de falar um pouquinho a respeito de uma linha de pensamento econômico ou doutrina, se preferir, conhecida como neoliberalismo. Vem do liberalismo, certo? Como um avanço, uma evolução, uma transformação, se preferir, não é? Vem da ideia liberal de necessidade de liberdade para o mercado. O que a gente está chamando de mercado? O mundo dos investimentos, dos bancos, das exportações, onde vai o capital, compra, venda, esse mundo das finanças. Ele deveria ter liberdade, não estar sob as orientações ou sob o mando do Estado. Por quê? Porque os envolvidos no mundo financeiro, os envolvidos no mundo dos negócios, no mundo do capital, sabem ou saberiam o que fazer, como investir, como comprar, como vender, como lidar com tudo isso. E o mercado por si só, devido às suas relações, à divisão da produção, né, divisão social da produção que o Smith fala, ele alcançaria um equilíbrio por si só, sem necessidade do Estado ficar dizendo que deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve investir ali, tirar investimento de lá. O neoliberalismo, ele vai radicalizar então essa ideia dizendo que é preciso o chamado Estado mínimo, que esse Estado ele deveria ser o mais enxuto possível para evitar tomar recursos dos indivíduos, dos investimentos, evitar de tomar recursos através dos impostos, e com o Estado menos presente, as pessoas teriam mais liberdade para investir, buscariam investir mais, buscariam produzir o crescimento econômico, não é? Esse crescimento econômico ele viria então dessa iniciativa dos indivíduos para buscar possibilidades de fazer sua riqueza crescer, de fazer o seu capital aumentar, não é? Um dos nomes mais importantes, talvez o nome mais importante, é o do Friedrich Hayek, austríaco, nascido em 1899, faleceu na Alemanha em 1992. Ele foi um acadêmico, trabalhou na Universidade de Londres, pesquisando em várias áreas do conhecimento, mas evidentemente a sua obra mais importante é em economia. Nessa área ele ganhou um prêmio Nobel em 1974. Ele fala em uma obra chamada O Caminho da Servidão, uma série de concepções importantes para a doutrina neoliberal. Vou colocar alguns dos pontos aqui. Para ele, o coletivismo, né, é pensar coletivamente, utilizando-se de um Estado para propor finalidades coletivas para a economia, isso iria contra as liberdades individuais, porque é impossível pensar em valores que sejam realmente coletivos, porque os valores variam muito de um indivíduo para o outro. Então, quando você coloca um conjunto de valores como aqueles aceitáveis ou desejáveis para todos, você estaria aí se ingerindo, você estaria aí interferindo nas liberdades individuais, não é? Os fins sociais da economia e do Estado deveriam ser meramente aqueles que sejam idênticos para todos os indivíduos ou para um grupo grande dos indivíduos. É preciso evitar então que o Estado tenha o controle sobre a maior parte dos recursos, que esses recursos estejam nas mãos dos indivíduos para investir livremente. Se o Estado ficar com a maior parte dos recursos em suas mãos, acaba que na prática, segundo Hayek, ele tem nas mãos todos os seus recursos. Ele vai dizer inclusive que a gestão econômica tem que ser apartada da gestão política, deve ser confiada apenas a especialistas, e essa é a tendência observada praticamente no mundo todo, não é? É claro que é bastante ingênua a ideia de que a economia também não seja política, não é? Pois a economia também é um conjunto, digamos assim, de ações, a economia na mão do Estado, estou dizendo aqui, né? De ações que visam, de alguma forma, o bem comum, mesmo que se pense nesse comum como uma soma de individualidades. Pois é uma concepção muito forte para o neoliberalismo que
o indivíduo vem em primeiro lugar diante da sociedade. Margaret Thatcher, famosa estadista britânica, uma das que mais fielmente aplicou o neoliberalismo ali nos anos 80, chega a dizer que a sociedade não existe, né? O que existe é apenas o indivíduo, né? O neoliberalismo ele tenta diminuir as questões que dependam de consenso. Vai querer oferecer a liberdade de cada um dispor como bem desejar de sua propriedade privada, inclusive no que diz respeito à livre concorrência. Para o neoliberalismo, sem essa liberdade econômica, a democracia sucumbe. E aí, inclusive, em algumas vezes o Hayek vai dizer que essa democracia não pode ser tomada como um valor absoluto, pois pode se prestar aí a esmagar os direitos dos indivíduos e esmagar o bom funcionamento econômico, não é? Na prática, o que a gente tem é que as políticas neoliberais, então, elas geralmente enxugam, reduzem os gastos sociais do Estado, como com educação pública, saúde pública, mas mantém os gastos com a salvaguarda do sistema financeiro, socorrendo bancos, por exemplo, ou mantendo aí o investimento em áreas sensíveis da educação. Que países poderíamos citar? Vários, inclusive o Brasil de hoje, 2020. Muito bem, eu espero que tenha servido para uma introduçãozinha ao neoliberalismo. Não esqueçam que só o vídeo não é suficiente, é preciso ler também. Beleza? Valeu e até uma próxima!